alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Temas de doutrina social cristã. O pensamento social da Igreja Católica. E hoje o tema que vou abordar é sobre a atualidade dessa doutrina sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco, suas declarações em matéria de economia e de sociedade. Estão nos dando assim uma visão atualizada dessa doutrina, na visão desse Papa que agora completou já 5 anos de governo da Igreja e que tem mostrado que a sua visão da Igreja tem muito a ver com essa prática da justiça e da fraternidade. Nossa fé em Deus deve ser aplicada, deve trazer frutos para uma convivência humana justa, fraterna, solidária, atendendo sobretudo aos mais necessitados. Então, eu me valho um pouquinho de algumas reflexões do padre José Aldunati, professor de moral, num artigo que ele publicou em Reflexão e Liberação, uma revista, artigo que foi traduzido e publicado no CEPAT, pelo CEPAT, e foi publicado no IHU Online da Universidade Unicinos de São Leopoldo. Então, a meta que o Papa Francisco vê, né, da ética social, da chamada do ensino social da Igreja, é a grande meta que ele vê como a da Igreja cristã, como comunidade cristã, comunidade inspirada numa ética, é que transpareça no mundo de hoje a mensagem fundamental de Cristo, a fraternidade humana, que é preciso ser estendida a todo mundo, uma exigência de paternidade de um Deus que nos quer como filhos. Essa meta, segundo o Papa Francisco, longe de ser utópica, deve se tornar motivação efetiva em uma prática que toca a todos nós implementar, começando pelo próprio Papa. Ele também diz: eu devo dar o exemplo, e vai na frente, né, vivendo uma vida simples e modesta, né? Ele trocou o seu carrinho, o seu carro que lhe tinha sido dado pela Mercedes, mandou leiloar e vender esse carro e ficou com o seu Fiatzinho para andar aí pela cidade de Roma, né? E foi morar não no Palácio Apostólico, onde ele recebe os embaixadores, ele foi morar numa pensão, né, simples, na pensão Santa Marta, onde ele come da comida comum de todos, ele não tem todo um pessoal em torno dele aí para servir as comidinhas especiais para o Papa, não. Ele come do buffet comum, né? Então ele mostra que é possível, sim, viver com mais simplicidade, com mais fraternidade, com menos... Enquanto tem muita gente passando fome, é até um escândalo que alguns, né, se queiram considerar tão especiais, que gastem muitas fortunas, né, para manter uma vida bastante de luxo, sobretudo gente de igreja, né? Então, nós católicos dizemos que o Papa Francisco, como Papa, preside de alguma forma toda a igreja, isso é verdade. A igreja é uma comunidade de fiéis que segue Jesus Cristo. O Papa é apenas que preside na fé, na caridade, este conjunto dos que creem. E também toma aquelas decisões que ajudam a manter a unidade e a fidelidade à fé. Jesus, o profeta de Nazaré, viveu 20 séculos atrás e morreu numa cruz. Para entender melhor a mensagem do Papa, é preciso levar em consideração que a chegada do Papa Francisco coincide com uma virada na Igreja, que está assumindo a sua fé e a sua mensagem. A nossa grande referência não são as tradições, né, de nobreza da Cúria Romana, não.
são, sim, a mensagem à pessoa de Jesus Cristo, pobre, humilde, obediente ao Pai. Essa virada foi empreendida já na Igreja pelo Concílio Vaticano II. Lá está a fonte dessa renovação que o Papa Francisco tenta hoje pôr em prática de maneira mais coerente. Porém, recentemente, esta mensagem do Concílio, que ocorreu em 1962 a 65, ela está se atualizando, 50 anos depois, por insistência também já de João Paulo II, de Bento XVI, mas agora, sobretudo, com o Papa Francisco. A igreja é constituída por duas categorias de fiéis. Né? Uma são os clérigos, os bispos, o Papa, o próprio Papa, os sacerdotes, os diáconos. E pela categoria dos fiéis, que são a maioria, os fiéis leigos. E a igreja é fundamentalmente este povo de Deus, assim nos diz o concílio, que é uma grande, uma nova categoria, né? Uma nova maneira de expressar o que é a igreja, né? Porque antes se falava igreja, é uma ordem hierárquica, tem o Papa, tem os bispos, e tem lá o povo lá embaixo. Não. O concílio veio dizer que a igreja é todo o povo de Deus, que tem as várias funções, começar por aqueles que coordenam e dirigem, né? Mas a força está nesta expressão, povo de Deus. Todos nós, batizados, somos igualmente filhos de Deus e compomos a igreja. Nela, os clérigos assumem tarefas e ministérios. Esses não os colocam em uma categoria de autoridade, a não ser na autoridade de serviço, pois estão a serviço do povo de Deus. No Evangelho, quando lavou os pés aos seus discípulos na última ceia, Jesus apontou de forma muito clara como se deve exercer este serviço na igreja. E interessante, no Vaticano, o Papa recentemente ainda declarou aos seus colaboradores: aqui só tem uma hierarquia. Aqui a hierarquia única que vale aqui na nossa igreja, na nossa cúria romana, é a hierarquia do serviço. Bem servir ao povo de Deus em toda a parte, através daquilo que você faz, cada um no seu setor, dentro da cúria, que tem vários serviços aí, tanto na parte, né, dos sacramentos, tanto na parte, né, de coordenação dos próprios bispos, coordenação dos sacerdotes, dos religiosos. Para tudo isso existem lá dicastérios, né? Mas todos eles estão a serviço do povo de Deus, o povo santo de Deus, né? Então, o próprio Papa quis assumir esta causa do povo de Deus e, sobretudo, dos mais pobres, dos excluídos neste povo de Deus, que são uma grande parcela, talvez a maioria, em muitos países são maioria. Isso implica, de certa maneira, uma verdadeira revolução dentro da igreja. Isso realmente é a virada profética do Papa Francisco, que está tentando levar, né, as suas últimas consequências, o que foram as opções, né, do Vaticano II, do Concílio, e que nada mais são do que a tradução para os tempos modernos do próprio Evangelho de Jesus Cristo. O tempo, então, é propício para essa revolução. Por um lado, a igreja passa por uma crise de seu prestígio. Porém, sobretudo porque os tempos mudaram. E a estrutura antiga da igreja já não se podia mais conservar. Uma hierarquia de muita, né, de autoridade e de muitas vaidades, né? O Papa, lá no Vaticano, aboliu o cargo de Monsenhor. Monsenhor é um título honorífico. Ele disse: não precisa. Aqui a única hierarquia que vai ter é o serviço, diz o Papa. Pode cortar, pode esquecer. Não vou mais distribuir cargo de Monsenhor. Eles tinham os Monsenhores para tudo que é canto lá, né? Isso aí, nem que tudo faziam questão de ter, então, aquelas faixas vermelhas, toda aquela coisa. Não, isso aí não faz sentido nenhum, diz o Papa. Nossa única grande distinção em que nós vamos sim aí rivalizar é a qualidade do nosso serviço, né? Então, esta antiga estrutura da igreja não se podia conservar. E providencialmente foi nomeado um Papa latino-americano, né, em tudo que
com tudo o que esse fato implicava. Primeira vez na história da Igreja, em 2000 anos, um Papa que é fora da Europa e também dessa pequena, né, e da Ásia. Um outro Papa veio da parte oriental, mas a maioria veio da Europa, né? Hoje é um Papa de uma outra parte do mundo, né? Claro, a Igreja está oficialmente presente nessa outra parte do mundo, né, só há alguns séculos, né, mas finalmente foi eleito um latino-americano. O Papa Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, nos revelou uma personalidade excepcional, forjada entre os jesuítas. Os jesuítas são uma ordem religiosa que forma muito bem os seus membros, né, através de uma espiritualidade forte, concentrada e forjada dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que é uma escola de formação cristã, de formação de militantes, né, de Jesus Cristo, que seguem Jesus radicalmente, que tem Jesus como grande exemplo inspirador de sua vida. Isso vale em si para todos, né? Mas de uma forma assim muito particular, que o Papa Bergoglio vai aos poucos mostrando como é que a gente pode fazer para seguir Jesus no mundo de hoje. Exercitada é uma pastoral diocesana com o bispo. O Papa exerceu durante muitos anos lá na Argentina, em Buenos Aires, a pastoral diocesana. Porque uma coisa são os religiosos, né? O Papa é um religioso também, um jesuíta. Mas ele estendeu essa sua experiência, ele levou para o mundo, né, da organização comum de toda a igreja, né, que é a diocesana, que são as dioceses, com os seus bispos, seus padres, seus diáconos, com o povo fiel, toda aquela estrutura. Lá, a inspiração, sim, a inspiração de seguir Jesus Cristo como grande modelo de vida tem que ser fundamental. E não outros critérios que às vezes foram sorrateiramente se infiltrando na igreja, né? Formando toda uma casta, né, sacerdotal, né, o clerical, né, e que provocou o tal do clericalismo. Então, uma pastoral diocesana, onde o Papa trabalhou primeiro ajudando na diocese, depois tornou-se bispo cardeal de Buenos Aires, né? E aí a grande opção pelos pobres, que é uma opção da igreja latino-americana, própria da nossa teologia latino-americana, né? E que foi depois estendida para todo mundo, né? Nós cristãos não temos esta revolução como uma adaptação aos tempos, não. Para nós, para as comunidades cristãs, é um retorno às nossas raízes, ao fundamento, aos princípios da nossa fé cristã, inspiração no próprio Cristo, de sermos, né, semelhantes ao nosso Mestre e seguirmos por esse caminho que Jesus trilhou. Um reencontro com as nossas raízes, com a mensagem de Jesus Cristo nos Evangelhos, né, que é, por exemplo, expressa no Sermão da Montanha. Felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Isso muitas vezes havia sido esquecido, né? É impossível calcular, pressentir o que significará efetivamente essa revolução nas estruturas da vida das igrejas. O Papa Francisco ainda nos vai surpreender com muitas iniciativas e muitas ações na direção de refontalizar a igreja, né, de ela voltar à sua fonte, onde está também toda essa dimensão social de maneira muito forte. Contudo, não se trata de medidas loucas. O Papa caminha passo a passo. Tem clareza da meta, que a igreja, como comunidade cristã, transpareça para o mundo de hoje, na sua forma de ser cristã, da mensagem fundamental de Cristo, a fraternidade humana, que é preciso que seja estendida a todo mundo. Uma exigência da paternidade de Deus. Deus é Pai de todo o mundo, né? Então, nós, como seus filhos e filhas, temos mais que ser verdadeiramente irmãos e irmãs. Essa meta, longe de ser utópica,
ela é realmente a grande exigência da nossa fé cristã, e temos que crer nela e lutar por ela, né? O cristianismo foi utopia no Império Romano durante 300 anos, até que no fim ela se impôs como a religião principal e dominante, né? Foi sim oficializada, e talvez foi isso também um erro de torná-la a religião oficial do Estado, mas o importante, o que ela mostrou, a sua força diante do império que estava decadente. Há uma norma do bem e do mal ético, né? Isso é outra coisa que o Papa deixa muito claro, ditada pela nossa fé em Deus e nosso compromisso com o seu projeto. Eu não posso agir de maneira arbitrária, muito menos de maneira egoísta. Esta maneira do bem e do mal ético, né? Este critério, essa norma, busca para os homens uma fraternidade na igualdade e na solidariedade. São os dois grandes princípios da ética social cristã. A igualdade, busca da igualdade, e busca da solidariedade. Porque as diferenças sempre existem, têm que ser respeitadas, mas temos que ser solidários. É bom o que pudermos fazer para nos aproximarmos desse ideal. O Papa não reduz este imperativo da busca da fraternidade ao campo econômico, não. E também ao campo social. Todos esses dois campos são fundamentais, mas não são os únicos. Mas esse imperativo de voltarmos às nossas fontes abarca todas as dimensões. Embora nesse campo econômico e social elas tenham a sua demonstração mais direta e mais visível, né? Uma coisa é a nossa fé interior, a nossa fraternidade também vivida na igreja, nas celebrações, tudo isso é importante, é a base de tudo. Mas isso tem que dar fruto no campo econômico e social. Assim compreendemos as frases que o Papa vem pronunciando, né, a respeito deste campo econômico e social que muitas vezes se afastou das grandes normas do bem e do mal ético. Assim, por exemplo, o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana. Assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social, diz o Papa Francisco. Essa economia mata. Essa frase ficou assim famosa quando o Papa falou. Sim, essa economia baseada na exclusão e na desigualdade social é uma economia que mata. Não é possível que a morte, por causa do frio e de um idoso, de um mendigo, seja um mendigo sem abrigo, não, um idoso sem abrigo, não seja notícia, enquanto na queda da bolsa, né, por alguns pontos, seja tal a grande notícia, né, disse o Papa, né, para mostrar assim um absurdo em que nós estamos hoje metidos nesse mundo, né. Isso é uma exclusão, diz o Papa. Não se pode tolerar mais o fato de se jogar comida no lixo quando há pessoas que passam fome. Isto é uma iniquidade, isto é, estamos mal organizados se nós permitimos que tanta comida se estrague, né, quando há tantas pessoas necessitadas de alimentação. Então é uma das consequências muito práticas que o Papa indica de uma economia que mata. Então, uma outra dimensão que esse Papa nos vai ensinando, né, atualizando a doutrina social cristã, o ser humano é considerado em si mesmo, né, como, né, nesta nossa economia capitalista, né, o ser humano muitas vezes vira um bem de consumo, em vez de ser considerado no seu valor intrínseco. Vira um bem de consumo que se pode usar e depois jogar fora. Assim teve início a cultura do descartável, diz o Papa Francisco, ele usa muito esse termo, né? A cultura do descartável, que aliás chega a ser promovida, né? Isso é também no nosso capitalismo é muito comum, né? Então as coisas que se produzem têm uma vida útil às vezes bastante reduzida. Para quê? Porque tem que se, né, usa, joga fora, compra novo, né? Para girar a economia.
já não se trata simplesmente do fenômeno da exploração e da opressão, mas de uma realidade nova, né, que se chama exclusão, né, sem uma reinclusão justa, mas às vezes uma reinclusão, mas muito precária, por exemplo, com o trabalho temporário, sem direitos. Fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive. Pois quem vive nas favelas, por exemplo, nas periferias, o sem poder, já não está efetivamente incluído na sociedade, mas está fora dela. Os excluídos, muitas vezes, então, são também os explorados. Eles constituem resíduos ou sobras, né? Em capitalistas que chamam, economistas que chamam isso, são as massas sobrantes, né? Cada vez mais comuns na nossa sociedade. E já vou chegando, né, ao fim dessas reflexões. Então, a rejeição do Papa a essa economia liberal extrema e, sobretudo, ao liberalismo econômico, que desconsidera os princípios de uma ética social, a rejeição que o Papa tem a eles é muito forte, é total. Não por razões econômicas, com as quais se costuma auto-justificar, né, esse sistema, né? Aí a economia funciona assim, né? Tem que ter concorrência e os que mais fracos caem fora e azar deles, né? Não. O Papa olha de outra maneira essa nossa economia. Nós temos que ter uma economia muito mais bem articulada e planejada. Não através de um sistema artificial, né, imposto por decreto, não. Mas com uma outra forma de organizar, né? O que será essa outra forma? Isso ainda temos que ver se existem alternativas, inclusive já funcionando em alguns lugares, né? Então, revela-se como falso o famoso princípio: se cada um busca o seu próprio proveito, uma mão invisível, providencial, converte tudo no bem comum. Isso não é verdade. Nós vemos que esta mão invisível, de fato, não funciona. Nós temos aí massas de excluídos, né? Então, de fato, o mundo atual não representa a imagem do bem comum. Então, o Papa disse que temos que procurar outro sistema, outra maneira de organizar, né? Eu vou só citar uma expressão que nós também na DCE estamos refletindo, né? A economia social de mercado. Claro, a economia tem que ser de mercado, né? Mas não para o mercado. A economia tem que ser primeiro uma economia social, que toma em conta todas as dimensões, também os direitos, né, do trabalhador, etc. Não simplesmente só os direitos do capital, que às vezes é o predomínio muito forte só do interesse do dono do capital. E depois, né, uma economia de mercado, e não economia para o mercado. O mercado é um mediador, né? E tem que haver um controle sobre as distorções do mercado, né? Sobretudo quando se trata, por exemplo, de monopólios, né? Isso não se pode, né, concordar com isso, e a sociedade, o governo, o poder público, tem que estabelecer normas e leis para que não haja degenerescência, né, do próprio mercado, né? Quando alguns se adonam, né, de setores, estabelecendo um monopólio e aí mandando e desmandando nos preços. Por isso, o empenho, né, da Igreja e do Papa, então, não é a favor, né, de controlar essa economia, não, mas é mobilizar a Igreja, mobilizar as bases para enfrentar as necessidades reais provenientes da pobreza no mundo. O Papa olha esse lado, né, do bem-estar geral da população. Isso é fundamental. Como é que a economia pode ser organizada para que haja uma inclusão social dos pobres? Isso ele põe na sua última encíclica, né? Inclusão social dos pobres. Como é que se vai fazer isso? O pobre é também, até o capitalista fala isso, eles são um mercado também, então, que eles sejam incluídos, mas não só porque eles são potenciais consumidores, mas porque eles têm uma dignidade que deve ser preservada. O Papa convida os cristãos para uma mobilização geral, para saírem de suas fronteiras defensivas do mundo do egoísmo e da instalação, para levar o Evangelho de Jesus Cristo,
né, com desprendimento dos bens próprios, né, e de suas formas, em benefício do conjunto de todos, do bem comum da sociedade, sobretudo dos mais pobres. Então, com isso, eu terminei essa nova reflexão, de uma visão geral que o Papa Francisco nos propõe desse tema da ética social cristã no seu contexto mais amplo, que é, como diz, essa reflexão, né, a meta da igreja da comunidade cristã é que transpareça no mundo de hoje a mensagem fundamental de Cristo, da fraternidade humana, que é preciso ser entendida por todo mundo, estendida a todo mundo, como uma exigência da paternidade de Deus, que quer assim, né, nos quer como filhos, como meta, longe de ser utópica. Esta proposta, ela é o grande desafio, né, do mundo de hoje, e que atinge todas as comunidades, começa a pensar do próprio Papa, que deve andar na frente com o exemplo. Muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade sobre os nossos temas de ética social cristã. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.